ajudar a gente a entender direitinho exatamente o que diz a lei, para ninguém estar cometendo nenhum erro ou até crime. Já está aqui comigo é o Franco Almada, que é advogado trabalhista. Franco, a gente vai começar explicando o que é que se deve exigir, né? O que é que esse empregador, esse recrutador deve ter em mente quando abrir um processo seletivo e for fazer essa entrevista com os candidatos, e os candidatos entenderem o que é preciso ser exigido deles nesse momento. Um bom dia para você. Muito bom dia a todos que estão no estúdio, que nos assistem. Bom, os documentos essenciais para iniciar um vínculo é exigir a carteira de trabalho, é exigir, por exemplo, se uma vaga for determinada para algum setor, um arquiteto, diploma, um advogado, o ingresso na OAB. Então, critérios objetivos. Quando a gente sai para o subjetivo, aí a gente começa a entrar em algumas exceções. Por exemplo, antecedentes criminais, e eu citava agora a questão da experiência, né? O que é que exatamente diz a lei? Regra geral, os antecedentes criminais não podem ser solicitados, até porque quem já teve alguma passagem e cumpriu a sua pena, o trabalho é um modo de ressocialização. Agora, existem funções específicas que podem sim ser exigidos esses antecedentes, como vigilância armada, trabalhar com quantias de altos valores e outras nesse sentido. Então tem que ser sempre olhando o cargo e olhando para a função e não para a pessoa. A experiência é isso que eu acabei de citar, né? Não pode ser exigida em determinado período. É muito comum essa exigência de experiência e entra num ciclo, né? Olha, no contrato que não tem experiência, e quem não tem experiência não adquire experiência porque não é contratado. Então foi pensando nisso que em 2008 houve uma alteração na lei dizendo que o máximo que se pode exigir de experiência são 6 meses. E com relação à aparência, que é uma outra questão polêmica. Antigamente você tinha que mandar até foto no currículo. Hoje é obrigatório mandar foto no currículo? Tem alguma exceção? Essa questão de foto no currículo hoje é visto como algo discriminatório, regra geral. A aparência, ela não pode ser exigida. Tem alguns casos em que talvez o condicionamento físico faça sentido para aquela função. Vamos supor, a gente está falando aqui de um salva-vidas, de um guarda-costas. Então, a questão não vai ser a aparência, se é novo, se já tem alguma idade específica, mas se tem o condicionamento físico adequado para aquela função. Por exemplo, também a questão do gênero. Infelizmente, nós mulheres sofremos muito preconceito em relação a isso e já havia até entrevistas, não comigo, mas a gente escuta os relatos de perguntas, por exemplo, se a pessoa tem filhos, se a pessoa pretende ter filhos, como que é a composição familiar da pessoa. Pode perguntar isso? De modo algum. A composição familiar, se tem filho, se quer ter filho, às vezes algumas mulheres recebem essa pergunta durante a entrevista, elas não podem fazer parte ali do rol de perguntas para contratar alguém. Agora, o que a empresa pode querer saber e faz sentido para o cargo, a depender do cargo, é a disponibilidade dessa pessoa para viajar. Vamos supor que a gente está falando do representante comercial que faz parte do cargo dele uma rota de várias viagens na semana. Aí ela pode perguntar se o candidato tem disponibilidade de viajar e não se ele tem filho. Ou seja, ela não pode presumir, se o candidato ou a candidata responde que tem filho, que ele não pode viajar porque tem filho. Ela pode perguntar se ele tem disponibilidade para viajar e aí vai da pessoa ser sincera na resposta. Então, qualquer restrição nesse sentido também não é bem-vinda. Sobre o gênero, o que a gente pode visualizar como uma exceção, por exemplo, vamos supor que é um cargo específico de zeladoria para um banheiro feminino. Aí faz sentido se contratar uma mulher para fazer esse cargo, né? Talvez até um homem também faria da mesma forma e só haveria uma restrição de uso desse banheiro em determinado ponto. Então a gente tem que ver muito o cargo e não a pessoa. Franco, só para encerrar, se a pessoa está numa situação dessa de seleção, se sentiu prejudicado, discriminado, porque é um momento frágil, você quer o emprego, você quer a vaga, como é que ela deve agir? Olha, eu devo dizer que é uma situação muito delicada, você já iniciar o contato com a empresa dessa maneira. Mas o que eu sempre recomendo é que ela busque um advogado especialista nesse assunto, que ele vai fazer essa orientação. Que ela procure talvez as autoridades, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho também, se for algo realmente muito grave. Muito obrigada pelas informações, são informações importantíssimas que as pessoas possam conseguir serem empregadas pelas suas competências, pelas suas formações e a gente consiga aí quebrar esse ciclo de preconceito em relação a tantas outras questões que não tem absolutamente nada a ver.